bento e a hóstia consagrada, onde mora o cálice bento e a hóstia consagrada. Ó Deus, nos salve essa casa santa, ó santa, ó santa, onde Deus fez a sua morada, 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 onde mora o cálice bento e a hóstia consagrada, onde mora o cálice bento e a hóstia consagrada. Ó Deus, nos salve essa casa santa, ó santa, ó santa, onde Deus fez a sua morada, 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 onde mora o cálice bento e a hóstia consagrada, onde mora o cálice bento e a hóstia consagrada. Olá a todos, me chamo Jackson Lecarpe, sou um músico e compositor da linha espiritualista e essa live se chama Canção Nascente e o tema de hoje é Grande Pai. Vamos cantar pontos e canções sobre Oxalá, falar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, porque a gente acredita que tem tanto conteúdo disponível na internet e alguns até divergentes entre si, que não caberia a gente ficar debatendo, o que importa realmente é o que cada um sente, a sua verdade, e que aquela verdade faça bem para si e faça bem para os outros. Não adianta eu ser uma pessoa fechada, eu só penso nisso, é isso que é o certo, eu aprendi isso, minha família faz isso, isso é o normal. Realmente, se a minha família toda tem um tipo de atitude, aquilo para mim é normal. Mas pode ser que aquilo não seja o mais aconselhável para um meio social, para a sociedade em si. Não é porque minha família toda é corrupta que eu preciso ser. E o contrário também acontece às vezes, a família toda é maravilhosa e os filhos não são tão maravilhosos assim. Mas é importante a gente ter noção que a gente faz parte de um todo, que a gente faz parte de um sistema, né? Não é só o ecossistema, nós fazemos parte de um sistema. Nós somos sim uma pequena engrenagem de um grande sistema. E sim, o que nós fazemos, dizemos, a nossa atitude, nossos pensamentos reverberam sim, né? Tudo é energia, tudo se movimenta. Se eu começo a pensar agora algo muito negativo a respeito de uma pessoa, essa energia chega na pessoa. Pode ser que a pessoa nem sinta nada, porque essa outra pessoa está muito bem, está bem resolvida, está com a sua consciência tranquila, ou está com a consciência tão corrompida que nem se dá conta de como está sendo prejudicial aos outros. Mas a questão é que eu estou emanando uma energia e eu estou me ligando a uma outra pessoa através da minha energia, do meu pensamento. Pensamento de amor, de ódio, não interessa, eu estou me ligando a outra pessoa. Então, por isso que a gente fala que se não conseguir perdoar a outra pessoa, não precisa amar a outra pessoa, só se desliga da outra pessoa. Alguém fez muito, muito mal e não consegue perdoar, eu falo por mim. Tem pessoas que eu decidi que eu não estou pronto ainda para perdoar. Mas eu preciso respeitar a outra pessoa. Preciso saber que o meu ponto de vista é diferente do dela. Nossos pensamentos, nossas linhas de raciocínio não batem. Não quer dizer que ela esteja errada ou que eu esteja errado. Apenas a maneira de eu ser não combina com aquela outra pessoa e eu preciso respeitar. Não quer dizer que eu vou achar maravilhoso tudo que ela faz, que eu vou esquecer o que foi feito para mim. Mas se eu me colocar no lugar da outra pessoa, daqui a pouco aquilo que aquela pessoa fez para mim foi o que ela sabe fazer. Daqui a pouco não foi para mim, não foi comigo. Me magoou, me ofendeu. Daqui a pouco a pessoa nem lembra que eu existo. Fez porque é o padrão dela fazer aquilo. Um exemplo bem bobo, um cachorro, por exemplo. Se eu sei que o cachorro morde, que ele é agressivo, o instinto de defesa do cachorro é morder, é rosnar, é me atacar, aí eu vou lá e mexo no cachorro. O cachorro me morde, eu vou querer matar o cachorro? Não faz sentido. Eu estou sabendo que o cachorro é assim. Então é que nem eu sei que o meu vizinho aqui, ele, sei lá, não gosta do estilo musical. Então eu vou ouvir esse estilo musical, mesmo que nem eu gosto, mas eu vou ouvir estilo musical só para irritar o vizinho.
né? Não faz sentido. Eu tenho que respeitar os outros, eu tenho que... E isso tudo são ensinamentos de um grande pai. Quem tem um grande pai, e mesmo quem não tem um grande pai, se parar para analisar, se colocar como um grande pai, um avô, alguém com mais sabedoria, vai ver que todas essas picuinhas, esses mimimis, às vezes é mimimi, é coisa de criança. E quem melhor que um grande pai para instruir uma criança, né? Para dizer, não, isso não leva a nada, né? Não enfogueirar mais ainda, dizer, não, tá certo, o teu direito é isso, tem que lutar pelo teu direito. Temos que lutar pelo direito, temos que reivindicar nosso direito, sim, mas tudo tem limite. O meu direito não pode invadir o direito do outro. E então, hoje a live falaremos sobre Oxalá. E aqui, lendo os recados, me dando suporte técnico, nós temos... Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que o amado Mestre Jesus Cristo, amado Sananda, amada Mãe Maria, nos abençoe nessa noite, juntamente com o nosso grande Oxalá. Quem fala é Lucilene Rodrigues Cabreira, já esquecendo. Recadinhos, Célia Maria Nunes, boa noite, amores. André Feltrin Teixeira, boa noite a todos. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nessa energia de amor e paz. No sincretismo, Oxalá seria Jesus Cristo, mas eles trazem uma energia muito semelhante, assim, de grande pai ou de grande irmão. No caso de Jesus, eu vejo ele como um grande irmão, Jesus Cristo, a energia que ele traz de aquele irmão que aconselha, que mostra o caminho correto. E Oxalá eu vejo como um grande pai que realmente ilumina e mesma coisa, mostra o caminho correto também, só que é só a minha percepção que é diferente. Daqui a pouco uma outra pessoa tem uma outra percepção e está tudo certo. O importante é saber e sentir as energias quando são positivas, quando são legais e quando não são também. Nenhuma energia positiva vai me impelir, vai me impulsionar a ser agressivo ou a ser estúpido. Podem sim, tipo uma energia de Ogum vai me impelir ao combate, mas é o bom combate. Não é eu vou sair brigando porque eu acho que está certo, a terra é redonda, eu que sei, a terra é plana, eu que sei. Não é por aí. Não é o meu ponto de vista que tem que prevalecer. É sempre o bom senso que tem que prevalecer. E esse é um papel que um grande pai, como Oxalá, um grande irmão, como Jesus, pode nos auxiliar. Os dois trazem, do meu ponto de vista, muito a energia da humildade. Que são grandes energias com uma humildade tamanha. Quando Oxalá se manifesta numa terreira, numa gira de desenvolvimento, numa sessão de consulta, enfim, qualquer ocasião que a energia de Oxalá se manifeste, ela vem curvada, né? Pode-se dizer que é por causa do peso da idade, mas a gente sabe que isso não existe. Acredito que seja também para demonstrar justamente essa humildade, e um ser tão grande que entre os orixás, Oxalá e Nanã são os mais velhos, foram os primeiros que chegaram de Olorum ao reino da terra. E então eles são os mais sábios pela mitologia Yorubá. E ele vem curvado em respeito, em toda essa simplicidade que ele traz. Vou cantar mais uma de Oxalá aqui. Oxalá de Orumilaia, Orumilaia chorou. Oxalá de Orumilaia, Orumilaia chorou. Iel de Orumilaia, Iel de Orumilaia. Oxalá de Orumilaia, Orumilaia chorou. Oxalá de Orumilaia, Orumilaia chorou. Iel de Orumilaia, Iel de Orumilaia. Oxalá de Orumilaia, Orumilaia chorou. Oxalá de Orumilaia, Orumilaia chorou. Iel de Orumilaia, Iel de Orumilaia. Oxalá de Orumilaia, Orumilaia chorou. Temos poucas canções de Oxalá. Essa foi a segunda, nós temos 4, tem mais 2 só. Mas são lindíssimas.
Quer falar mais uma coisa sobre Oxalá? Podemos tocar. Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinos os orixás. Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinos os orixás. A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro. As matas deu para Oxóssi, caçador, grande guerreiro. Mar com pescarias fartas, ele deu pra Iemanjá. Os rios deu para Ogum, os ventos para Oiá. Grandes campos de batalha deu para Ogum guerreiro. Campinas, pai Oxalá, deu para seu boiadeiro. Jardim com lindos gramados, deu pras crianças brincar. Oxalá criou o mundo, onde reinos os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinos os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinos os orixás. O poço deu pra Anã, a mais velha orixá. E o cruzeiro bendito deu pras almas trabalhar. Finalmente deu as ruas com estrela e luar. Para Exu e Pombagira nossos caminhos guardar. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinos os orixás. Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reinos os orixás. Uma das lendas iorubás conta que foi Oxalá que criou tudo. Eu sei que na cultura cristã é Deus, né, que criou tudo. Na cultura iorubá incube a Oxalá. Mas Oxalá criou a terra, mas já existia, existe seres superiores a Oxalá. Oxalá ganhou a incumbência de formar o planeta Terra com suas... Eu cantei errado aqui, eu cantei os rios deu para Ogum. É que estava tapado ali, rios deu para Oxum. É legal que essa música fala todas o ponto de força da natureza de cada um, né? Iemanjá no mar, os ventos para Oiá. Bom, temos só mais uma canção, vamos conversar mais um pouquinho sobre essa função pai, né? A gente tem conversado bastante e a gente tem buscado embasamento na psicanálise e vou citar de novo o nome do doutor Fernando Freitas, que fala muito sobre essa questão do pai, da mãe, do filho. Existem também outros tantos terapeutas e psicanalistas que trazem até os arquétipos, né? O arquétipo do Oxalá seria o mago, acho que seria o mago. Mas falando um pouco sobre a função pai, né? Mesmo quem não teve contato com o pai, ou o pai trabalhava muito, nós sempre temos uma representação, tanto do pai quanto da mãe. Eu fui criado pela minha avó. A avó representa a mãe. Eu não tive contato, nem conheci meu pai. Alguém sempre vai fazer papel de pai. Pode ser um avô, um tio, um vizinho, um amigo, né? O ser humano sempre busca essa representação. Pode ser até num santo. Meu pai é pai Ogum, é São Jorge, né? Aquela fé fervorosa sobre a respeito de um ser de luz. Também. Minha mãe é Nossa Senhora. Não tive mãe, a figura da minha mãe não me servia naquele momento. Vou me apegar então à imagem de Nossa Senhora. Então eu não tenho mais meus pais vivos, ou sei lá, faltou alguma referência, que os pais não são perfeitos. E nós não somos também. Eu, como pai, não sou perfeito também, meus pais também não foram. E estamos ainda buscando essa, não digo perfeição, mas se aprimorar cada vez mais como ser humano. E precisamos entender que nossos pais tiveram
pais bem, bem casca-grossa. Se a gente acha, meus pais foram muito rígidos comigo, sabe-se lá como os pais deles não foram com eles. E bem provável que eles ainda foram melhores com a gente do que eles receberam. Nos entregaram mais do que receberam. E uma coisa muito, muito importante que a gente precisa pensar hoje em dia, analisar. Não estou trazendo uma verdade absoluta, estou trazendo algo para a gente refletir junto. Assistindo também algumas entrevistas e podcasts de pessoal da área de humanas, assim, estavam falando sobre um programa que teve sobre o Dia dos Pais, não, um programa na Globo ali, sei lá, vamos chutar que foi aquele encontro de manhã que tem, e era Dia dos Pais, e aí trouxeram um pai lá que era tido como um pai exemplar, um pai excelente, e aí perguntaram para esse pai, o que te torna, né? O que te faz que tu seja um pai tão bom assim, E ele explicou que ele dava para o filho dele tudo que ele não teve. E aí, se a gente parar para pensar, esse é um pensamento realmente bem recorrente. A grande maioria dos pais tem esse impulso, esse intuito de, eu vou dar tudo que eu não tive. Mas se a gente analisar um pouquinho essa frase, vamos analisar assim. Eu não comia sorvete, eu queria comer sorvete todas as refeições, mas meus pais não deixavam por um motivo óbvio. Então meu filho vai comer sorvete sempre que ele quiser. Entende? A gente tem que se preocupar com o nosso filho e não com eu, criança, a minha criança que não teve aquilo. Daqui a pouco meus pais não me deram aquilo, me privaram de muitas coisas para o meu bem. E não porque eles eram ruins comigo. Ou eles não tinham condições mesmo, ou era coisa que eu queria, que poderia me fazer mal, e meus pais, como a função dos pais, me colocaram limites, e eu não estou dando esses limites para meus filhos, porque eu fiquei magoado que meus pais não deixavam eu fazer o que eu queria, mas essa é a função dos pais. É por isso que nós nascemos. O ser humano, acho que é uma das poucas, acho que é a única espécie que fica tanto tempo assim o filho dependendo dos pais. No reino animal, acho que o elefante que demora um pouco mais para sair para o mundo, assim. Mas igual não é 40, 30 anos que nem a gente está vivendo agora, os filhos ficando até 40, 50 anos. Não, tô com a minha mãe ainda, tô morando com ela. Minha mãe mora comigo, mas não vai. Eu tinha um ex-colega que dizia isso, que ele... minha mãe mora comigo, a gente foi saber nada, ele que era um bebezão, que não tinha saído de casa ainda. Mas, sei lá, aí vai de cada um. Mas isso que a gente tem que ter cuidado. Eu estou fornecendo para o meu filho o que ele precisa, ou eu estou vendo nele, criança, a minha criança ferida, que agora que eu sou adulto eu posso extrapolar, então eu estou extrapolando no meu filho, eu estou privando o meu filho de ter limites, eu estou privando o meu filho de ter caráter, porque eu acho que não, ele não pode passar por isso, ele não pode sofrer. Vamos analisar. Eu ainda sou de uma geração antiga. Não vou dizer que eu sofri, não acho que sofrimento, isso é besteira. Mas a gente passou assim por algumas coisas que quando criança eu até achava desnecessário, mas outras tantas coisas eu vejo que era necessário. Mas eu só consigo perceber isso se eu for adulto. Se eu continuar uma criança mimada, magoada que meus pais não me deram o que eu queria, eu não tive o brinquedo que eu queria, eles não tinham condições. Tudo bem, eu tenho uma condição de colocar meu filho, por exemplo, numa escola melhor, beleza, vou colocar, ele vai fazer o esporte que ele quiser, isso é ótimo, isso sim. Tu dá mais oportunidades que eu não tive. Eu posso dar mais oportunidades que eu não tive. Mas aí eu privar ele de ter limites, aí eu estou criando um psicopata. Não estou criando um cidadão, estou criando um mimadinho, estou criando alguém que vai atrapalhar a sociedade ainda e depois... E o culpado nem é só ele, né? O grande culpado acaba sendo eu, que não criei. Sobre o limites ali, né? Eu sempre achei, né? Eu sempre disse, criança precisa de limites. E ela pede, se tu observar, ela pede limites. E digo, se não precisasse, né? Eu sempre cansei de dizer, se não precisasse, nascia sozinha, sem pai, sem mãe, e se virava. E tem uns que se virariam melhor ainda. Sim, na natureza, se fosse realmente assim, então... E eu vi há poucos dias um vídeo da doutora Carla, que é a esposa do doutor Fernando, né? Falando assim, sobre isso exatamente, ela diz que as crianças necessitam de limites,
Os pais precisam dar limites, que o limite já começa até quando a criança está na gestação. Para ela nascer, é porque ela chegou no limite máximo dentro da barriga e precisa sair. Então, sempre tem... Ela falou, e eu achei legal isso, para uma coisa para a gente lembrar, né? E o quanto é necessário. Até eles mesmos comentam isso. O primeiro parto é a mãe que faz. Mas o segundo parto vamos dizer assim, é uma incumbência do pai. O que provoca o parto, o primeiro parto, né? É quando aquele espaço está pequeno demais para o feto. Ele está desconfortável, ele está incomodando, ele está se incomodando e está incomodando o ambiente também, que a mulher está sofrendo aquilo também. É um desconforto para a mulher também, para a mãe. Então ele precisa sair daquele ambiente para descobrir outros mundos. E o que tem acontecido muito agora, não é uma crítica, é só uma contestação, de que antigamente, né, as pessoas saíam da casa dos pais mais jovens, e hoje tem ficado mais tempo na casa dos pais, quando saem com 30 anos ainda ainda é novinho. Não é uma crítica, é uma constatação. Mas imagina já foi o tempo dele sair de casa, né? Aproximadamente por todos os 18, 20 anos, ele já está grande demais para aquele espaço ali. Ele já precisa ir para o mundo, ele precisa abrir as asas e voar. E aí os pais que não tiveram essa oportunidade de acolher, de serem acolhidos pelos próprios pais, não, fica mais um pouco, aqui está confortável, eu faço tudo por ti, tu tem roupa, comida, cama lavada. Lógico, é delicado, eu não estou criticando, não estou dizendo que está certo ou está errado, mas será que a gente não está cortando as asas? Será que essa proteção não acaba sendo uma coleira, sendo mas ele sai e faz o que bem entende? Não faz, ele mora na casa dos pais ainda, ele não é adulto ainda, sabe? Não estou criticando, não estou dizendo que quem faz isso está errado, não, é para a gente pensar mesmo, para a gente refletir. Era ruim sair cedo de casa, porque não tinha um ambiente agradável em casa, 50 anos atrás. Lógico que era, imagina, 18 anos, a gente não... Se bem que 18 anos, antigamente, tinha muita maturidade. Hoje em dia, a gente não tem tanto com 18. Mas fica só a reflexão, não estou apontando o dedo dizendo que está certo ou errado. Só, se a gente se espelhar na natureza, como é que funciona a natureza? Eu nunca vi um ninho de pardal lá com um pardal enorme ali pedindo comida para a mãe. Começou a voar, sai do ninho. Aquele ninho fica pequeno, aquele ninho é só para o casal. Assim funciona a natureza. Os leões, os tigres, não vai ver os filhotes andando. No máximo as leoas continuam com as filhotes, com as fêmeas, que os machos têm que ir para o mundo. É só para a gente ter um paralelo. Se as coisas funcionam na natureza, eu acho que a gente não pode fugir muito da natureza, né? Nós fazemos parte dela, apesar de tantas coisas que a gente faz, que parece que a gente não faz parte desse mundo, a gente faz sim. Então a gente precisa se espelhar na natureza e ver os hábitos que os animais têm e não fugir muito disso. Não adianta de querer reinventar. Não, agora tem que ser assim porque eu quero que seja assim. Porque eu vou ficar em casa, eu não quero que meus filhos saiam. Meus filhos vão ficar comigo o tempo todo. Mas eu vou estar castrando eles, eu vou estar cortando as asas deles, vou estar impedindo eles de voar mais alto. Mas, já critiquei bastante, né? E depois digo que não, sem crítica. Não, eu estou só dando um posicionamento. Mas eu entendo, porque a gente está vindo, né? A gente está vindo de gerações que precisavam mesmo sair de casa. Não tinha alternativa. Eu vou ler mais um recadinho. Vanderleia P. Que Oxalá derrame suas bênçãos sobre nossas famílias. Que assim seja. Amém. Cantar mais uma aqui. Ei, som. Unisaure Unisaure Oberioma, Unisaure, Unisaure, Oberioma, Unisaure, Oberioma, Unisaure, 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 Unisaure
Shebaba Unisaure Oberioma Unisaure Saula She Unisaure Oberioma Unisaure Saula Shebaba Unisaure Oberioma Baba Saure Saula She Baba Saure Oberioma Baba Saure Saula Shebaba Baba Saure Oberioma Baba Saure Saula She Baba Saure Oberioma Baba Saure Saula Shebaba Baba Saure Oberioma Baba Saure Saula She Baba Saure Oberioma Baba Saure Saula Shebaba Baba Saure Oberioma. Então que o Pai Oxalá nos traga sua graça, nos conceda sua bênção. Tem uma frase aqui, eu vou ler, é de Oxalá, tá? Senhor, que faz com que tenhamos boa sorte e com que sejamos grandes. Senhor, que faz com que tenhamos boa sorte e com que sejamos grandes. Senhor, que nos dá encantamento da boa sorte, cumprimenta os filhos. Senhor, que faz com que tenhamos boa sorte e nos torna grandes. Pai e Senhor, que nos dá a hora, que nos dá boa sorte, cumprimenta os seus filhos. Senhor, faz com que tenhamos boa sorte e com que sejamos grandes. Eu acho que não é a tradução dessa música, que é muito grande. Mas é bonita. Senhor, faz com que sejamos grandes, né? Senhor, faz com que tenhamos boa sorte e com que sejamos grandes. Pô, bacana, né? Tem que ter sorte, né? E que eu seja maduro, que eu tenha grandiosidade para seguir minha caminhada, que eu consiga fazer minha caminhada da melhor maneira possível, sem atrapalhar ninguém, quando possível ajudando. Se for o caso, servir de exemplo, que não seja um exemplo negativo, que saibamos que todos na nossa vida são exemplos, que a gente se esforce sempre para ser um exemplo positivo para os outros, que de negativo tem bastante, já não precisa mais, já está bem. Quer dar os recadinhos finais, se despedir? Já li todos os recadinhos. Então, gratidão a cada coração aqui presente, a cada energia aqui emanada e compartilhada. Gratidão à energia de grande Oxalá, que nos abençoe, que nós tenhamos consciência da sua energia, da sua essência, trazendo amor, trazendo paz, que a nossa consciência consiga abranger tanto que chegue nessa energia de amor e paz, e ao nosso redor, assim, enchendo o nosso redor com essa energia.
Que tenhamos excelente restinho de semana, fim de semana, pós-carnaval, na paz, no amor, na sabedoria, discernimento e com muita leveza. Gratidão. Mas aqui um recadinho. Agora que eu terminei, Tia Najara, obrigada. Eu tinha até esquecido, hoje é quarta-feira de cinzas de carnaval. Pô, muito bom trazer a energia de Oxalá, para dar essa equilibrada, essa acalmada até no coração. Que, perfeito. Apesar de ser uma época festiva, o Brasil passou por algumas coisas mais pesadas aí, mas que a gente consiga sempre emanar coisa boa. Eu sei que às vezes as notícias não são tão boas, seja por questões até políticas, questões partidárias, o time de futebol, enfim, o motivo que me deixa chateado, mas que eu não fique preso naquilo, que eu não fique, às vezes pega uma notícia ruim e aquela notícia fica se repetindo, só se repete porque tem muita gente ligada naquilo e querendo ver mais daquilo. Pode ver uma notícia boa, passa rápido. Alguém que faz uma coisa legal, assim, dá aquela reportagem ali e acabou. Dificilmente a reportagem dá muito ênfase para aquilo. Mas não vamos colocar a culpa totalmente na reportagem, nos repórteres ou na emissora. É porque é o que nós estamos consumindo. Nós queremos consumir mais o quê? Mais notícia boa, pessoas fazendo a caridade ou desgraças e roubalheiras e vandalismo. Então a gente precisa realmente focar a nossa energia, condensar em algo realmente que sirva para alguma coisa, porque não vai adiantar eu ser mais um emanando raiva, emanando ódio, emanando desespero. Aconteceu uma desgraça, eu vou tentar emanar luz. Eu não conheço ninguém, mas eu vou emanar luz por seres de luz. Se eu souber rezar, eu vou rezar. Se eu não quiser rezar, eu vou pelo menos me concentrar e desejar boa sorte a quem precisa, a quem... que com certeza essa energia chega lá com quem está precisando de verdade. E não eu ficar, são tantas vidas que se perderam, onde se viu, por que a prefeitura, por que o governador, por que o presidente, por que... Sabe, não vai adiantar. Eu ficar lamentando e apontando o dedo não adianta. Tentar resolver, ajudar da maneira possível. Deixa que depois a justiça vai ser feita, se não for aqui, vai ser em outro plano. E não cabe a nós apontar o dedo e fazer julgamento. Acho que o que a gente pode sim fazer é emanar coisa boa e pensar coisa boa. Isso é todo dia, qualquer situação. Então, obrigadão pelo carinho. Na descrição desse vídeo está todas as mídias ali, tem o Spotify. Eu estou gravando esse áudio e vou disponibilizar ele no Spotify. Agora, buguei agora. Estou gravando o áudio e vou transformar ele num podcast. Podcast, para quem não sabe o que é um áudio mais longo. E tem um podcast de entrevista, esse aqui é um podcast musical, tem vários tipos de podcast. Seria... Uma música tem 5 minutos, um podcast pode ter meia hora, 1 hora, 2 horas, tem um podcast aí de 5 horas, que são pessoas conversando, fazendo entrevista. Eu optei por fazer um podcast com música e um pouquinho de conversa, assim, interação. E eu disponibilizo no Spotify. O nome é Canção Nascente. Se pesquisar no Spotify lá, vai encontrar Canção Nascente. Vai ter uma música com esse nome, que eu não me lembro o autor, e vai ter o podcast Canção Nascente, que a gente está já no episódio 41, 42, 41, acho. Mas é isso aí, só pesquisar lá. E também eu disponibilizo no YouTube depois. E essa live é gravada todas as quartas-feiras, às 20 horas e 30 minutos, eu fiquei olhando para o relógio, 20 horas e 30 minutos, no canal do Facebook Jackson de Carpes. Então, brigadão, fique com Deus e até semana que vem. Tchau.